Iniciando a gravação, pessoal. Tenham todos uma boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. E como eu sempre falo, mais um dia próximo da nossa aprovação, certo? Eu vi que hoje o professor Valério colocou no grupo de vocês as informações para o simulado que nós vamos ter no final deste mês, certo, pessoal? Todo final de mês nós temos um simulado que a gente utiliza, né, para fazer uma espécie de diagnóstico, né, de como vocês estão em relação à prova e também serve para que vocês tenham conhecimento de como funciona a prova, serve também para a gente colocar os nossos conteúdos em prática, né, que aí a gente coloca em prática tudo que a gente já estudou, né, tem, claro que como esse é o primeiro simulado, vai ter muitos conteúdos que vocês não viram, mas também acredito que terão conteúdos que vocês já viram aqui comigo, já viram com o professor Igor, e claro, terão também uma redação. Então, todos vocês façam o simulado, porque é um momento muito importante para a gente entender como nós estamos em relação aos conteúdos, para ver se nós estamos avançando ou não, no que podemos melhorar, no que conteúdo nós somos mais fracos, no que conteúdo a gente pode evoluir ainda mais, viu? Eu vi que ninguém enviou lá na plataforma, mas vocês coloquem os nomes. Para quem é do online, não necessariamente vocês precisam fazer presencial essa prova. Vocês têm a possibilidade de fazer presencial, tanto aqui em Felipe Guerra como também em Apodi, mas vocês também podem fazer em casa de maneira online, certo? O professor Valério envia o PDF da prova, né, do nosso simulado, no grupo. Então, aí vocês têm acesso e depois vocês enviam o resultado, né, da prova de vocês para ele. E a redação, se não me engano, vocês digitalizam, né? Vocês meio que fazem uma captura e enviam dentro da plataforma. Mas eu acredito que o professor Valério vai passar esses informes. Então, não deixem de fazer, é muito importante e serve bastante, né, para a gente testar os nossos conhecimentos e a gente entender como funciona essa prova, certo? A parte de língua portuguesa será feita por mim nessa prova, aliás. Então, eu acredito que conteúdos que nós já vimos estarão presentes nesse simulado, viu? Então, não deixem de fazer. Vamos lá. Estão todos com acesso à minha tela? Eu tô. Pronto. Perfeito, gente. Então, vamos começar. O conteúdo de hoje, gente, classes de palavras, certo? Nós vamos estudar um pouquinho das classes de palavras, vamos perpassar, né, passar por todas as classes e vamos entender um pouco como funciona cada classe de palavra na língua portuguesa. Algumas nós vamos passar de maneira mais superficial, né, mais por cima, e outras nós vamos dar uma ênfase maior, né, como substantivo, adjetivo, locuções adjetivas que eu pretendo mostrar a vocês por meio daquela regrinha do X que é Y, né? Eu até já passei para vocês naquele dia e vocês vão poder retomar e rever novamente hoje, tá bom? Então vamos lá, vamos iniciar esse conteúdo importantíssimo de classes de palavras, começando, gente, pela talvez uma das principais classes de palavras que nós temos na nossa língua portuguesa, que é o substantivo. Primeira coisa, para a gente começar, entender classe de palavra é entender uma organização. Toda a língua ela é organizada em algumas classes, e no caso da língua portuguesa isso não é diferente. Cada palavra, ela é, digamos que ela tem o seu lugar próprio, ela tem a sua classe, certo? Então, na língua portuguesa nós temos 10 classes. Claro que essas classes, elas não são fixas, vocês vão ver isso. Por exemplo, vai ter palavra que vai ser de uma classe, mas em um determinado momento ela vai participar de outra classe a partir de quem ela está do lado, certo? Então, alguns elementos, às vezes, alteram a classe da palavra, certo? A gente vai ver isso mais para frente. Então, gente, tendo em vista aqui o conceito do que é classe de palavra, nós temos o seguinte: classe de palavras, no caso aqui, do substantivo. Temos o seguinte: o substantivo, gente, nada mais é do que uma palavra que dá nome aos seres, dá nome às coisas, certo? Então, o substantivo em si é uma classe que serve, acima de tudo, para nomear. Eu coloquei aqui seres reais e imaginários porque
tudo que tem existência é um substantivo. Não sei se vocês lembram da nossa primeira aula, mas eu até mostrei para vocês. Eu até disse que tudo que tinha ao redor de vocês era um substantivo. Então, tudo que nós podemos nomear é substantivo. Então, imaginem tudo que está ao lado de vocês. Tudo. Tudo que está ao lado de vocês é substantivo, certo? Eu até costumo mostrar, por exemplo, esse copo. O copo é um substantivo, uma pessoa é um substantivo, uma camisa, um olho, um óculos, o cabelo. Então, tudo. Tudo é substantivo. O substantivo ele dá nome aos seres, dá nome às coisas, dá nome às pessoas, dá nome às cidades, dá nome a tudo. Então, tudo que pode ser nomeado vai ser considerado um substantivo, certo? Vamos aqui a alguns exemplos. Ó. Pessoas é substantivo, ó. Casa, livro, amor, Deus, lápis, carro. Então, tudo isso é substantivo. Só que na hora da prova, o que eu vou mostrar para vocês? Deixa eu pegar aqui minha canetinha de escrita. Na hora da prova, o que vocês vão fazer? O substantivo ela é uma classe que ela vem acompanhada de um artigo. Também já mostrei isso para vocês na nossa primeira aula, né? Que nem foi gravado. Mas ela vem acompanhada de um artigo. Quais são os artigos na língua portuguesa? O O, o A, o um e o uma, certo? E esses artigos, eles também podem assumir as formas do plural, né? Os, as, uns e umas, certo? O que acontece? O substantivo, gente, ele vem geralmente precedido de um artigo. Não é obrigatório, mas você pode utilizar no substantivo o artigo. Por exemplo, o artigo de pessoas aqui é o as. Nós temos as pessoas. O que esse artigo aqui me diz? Ele me diz que a palavra pessoas é uma palavra feminina, certo? Pois se fosse masculino, eu utilizaria o O. E esse Szinho aqui me indica que a palavra pessoas está no plural. Então, veja que esse as aqui concorda com pessoas. Então, esse as aí, ele é um artigo, certo? É um artigo e está acompanhado de um substantivo. Então, o artigo aqui, ele é facultativo, gente. Eu posso utilizar esse artigo aqui ou não, certo? Fica ao nosso critério, a nossa escolha, utilizar esse artigo aqui no substantivo ou não. Só que, veja, facilita na hora da prova. Quando você coloca o artigo antes, você garante que essa palavra aqui, ela é um substantivo, certo? Por exemplo, veja a palavra casa. Qual o artigo de casa? O A, né? Então, veja, a casa. Veja que esse A aqui está concordando com a palavra casa. O artigo de livro, ó. O livro. Veja que o O aqui está se referindo a livro, então casa, livro, e todos os outros exemplos são substantivos. Então, você utiliza o artigo para facilitar, para você, na análise, ver que essa palavra ela é realmente um substantivo, certo? Que nós vamos ter outras partezinhas relacionadas ao substantivo, nós não vamos passar muito por ela. Nós vamos ver aqui outra classe chamada de adjetivo, certo? Que é a classe que acompanha justamente o substantivo. Então, deixa eu colocar aqui. Temos a classe dos adjetivos, certo? O que um adjetivo faz? O adjetivo, gente, acima de tudo, ele só serve para caracterizar o substantivo. O que é isso? O que é caracterizar? Ou seja, ele vai dar uma qualidade ao substantivo. Né? Vou pegar o mesmo exemplo daquele dia. Veja, o que eu tenho aqui em mãos é um copo. Então, o copo é um substantivo. Como eu sei disso, eu consigo até colocar um artigo. Né? Então, eu tenho aqui ó, o copo. Então, esse O aqui mostra que a palavra copo é um substantivo. A cor desse copo, gente, é preto. Então, eu tenho aqui uma característica desse substantivo. Eu tenho um copo preto. Então, veja aqui que, vou trazer mais para o meio aqui, veja aqui que o artigo O está se referindo aqui ao substantivo copo. E preto, veja que preto é uma característica de copo. Então, qual a função do adjetivo?
caracterizar esse substantivo. Então, veja aqui que copo é um substantivo e preto é um adjetivo. O que é o adjetivo? Traz uma característica ao substantivo, certo? Eu mostrei também na aula, não sei se vocês lembram, se já esqueceram. Vocês lembram do que eu falei sobre x, que é y? Quem pode me dizer? Na primeira aula. Tem algumas pessoas aqui. Me lembro um pouco. Lembra um pouco, né? Nós vamos retomar, viu? É muito importante, vocês vão notar aí, vocês não podem esquecer, viu? Olha, x, isso aqui ajuda demais, gente, a você descobrir quem é o substantivo e quem é o adjetivo. X, que é y, certo? X que é y. É uma táticazinha que nós utilizamos para descobrir quem é o substantivo e quem é o adjetivo. Então, vocês vão vendo aí. Adjetivo. Olha, veja como é que funciona. X que é y. X que é y. O x, primeiro T, substantivo. O y vai ser o adjetivo, certo? Veja bem, gente. Aqui em cima eu já coloquei para vocês que copo é substantivo e preto é adjetivo, certo? O que é que vocês vão fazer? Veja que eu tenho algo aqui chamado x, que é y. O que é isso? No lugar desse x aqui, nós vamos tentar colocar uma palavra, como por exemplo a palavra copo. No lugar desse y aqui, nós vamos tentar colocar a palavra preto. E vocês vão dizer da seguinte forma: copo, que no caso está no lugar do x, e continua, copo, que é preto, certo? Façam aí vocês. No lugar do x, coloca a palavra copo. No lugar do y, vocês vão colocar a palavra preto. Como vai ficar essa frase? Copo, que é preto. Quando você inverter, ou seja, você vai dizer preto primeiro e depois você vai dizer copo, você vai ver que essa frase ela vai ficar estranha, que essas palavras vão ficar estranhas. Façam aí. Preto que é copo. Agora faço a pergunta a vocês. Qual faz mais sentido? Copo que é preto ou preto que é copo? E qual é o que soa melhor aos nossos ouvidos? Copo que é preto. Copo que é preto, certo? Então, qual foi o primeiro termo? Foi que você falou? Foi copo, né? Sim, Então, copo. isso. Então, o primeiro termo, que no caso é o X, ele vai ser substantivo. E o segundo termo, preto, vai ser um adjetivo, certo? Vou colocar aqui mais algum exemplo para vocês colocarem no X que é Y. Deixa eu ver aqui. Veja essa palavra aqui. Esse exemplo. Inteligência. Inteligência visual. Poderia ser artificial, mas tá bom. Inteligência visual. Peguem esse exemplo, tentem colocar no X que é Y e me digam quem é substantivo e quem é adjetivo. Inteligência visual. Inteligência é o substantivo e visual é o adjetivo. Isso. Você colocou no X que é Y, né? Sim, eu fiz. Pronto. Inteligência é visual. Isso. Quando você inverte, não fica estranho? Fica. Visual. Visual que é inteligência. Fica estranho, né? Então, isso mostra pra gente que inteligência, o primeiro termo, no caso, ele vai ser o substantivo. E visual vai ser o nosso adjetivo. Certo? Deixa eu ver mais um exemplo aqui. Olha. Marco, zero. Marco, zero. Vejam qual é substantivo, qual é adjetivo colocando no X que é Y. Marco, zero.
Coloquem no X que é Y, para vocês verem. Para mim fez mais sentido Marco, que é 0. Marco que é 0, né? Então, isso diz que Marco é substantivo, né? E 0 vai ser o adjetivo, certo? Marco 0 é como se fosse um ponto inicial, certo? Um ponto de partida de algo. Então, veja, gente, que com isso, nós garantimos o seguinte, que colocando nesse X-Capson, vocês vão conseguir perceber quem é substantivo e quem é adjetivo dentro dessas frases, certo? Né? Dentro dessas palavras. Vou dizer também para vocês que nem sempre o substantivo ele vem primeiro, certo? Nem sempre o substantivo vem primeiro. Às vezes o adjetivo ele vai vir primeiro. E essa posição, mudar de posição, não altera a classe de palavra. Por exemplo, vai continuar sendo substantivo, vai continuar sendo adjetivo, quando vocês colocarem no X que é Y. Mas em alguns casos, isso vai fazer o seguinte, vai alterar o sentido do texto. Deixa eu só mostrar um exemplo para vocês. Vocês vão usar o X que é Y também. Vejam esse exemplo aqui. Ó. Homem alto, alto, não, deixa eu pegar outro exemplo melhor, porque com alto fica ruim. O alto não vai alterar o sentido, mas esse aqui sim. Homem grande, grande, homem. Pronto, gente. Coloquem no X que é Y, homem grande e grande homem, e descubram quem é o substantivo e quem é o adjetivo. Homem grande e grande homem. Quem é substantivo e quem é adjetivo? Homem é substantivo e grande é adjetivo. Homem substantivo e grande é adjetivo, né? Muito bem. Quem falou foi Luísa? Foi eu. Certo. O resto do pessoal, tá entendendo, pessoal? Danilo, Anne, Cecília? Eu tô. Eu tô. Pronto. Perfeito. Show. Qualquer coisinha vocês podem falar, viu? Como Cecília falou, gente, homem, substantivo, grande, adjetivo. Veja que grande está caracterizando este homem. E na frase de baixo, gente? Quem é substantivo e quem é adjetivo? Muda alguma coisa ou continua? A frase que eu tenho grande homem. Como? Continua o mesmo sentido, não? Continua. No caso, a mesma classe, sabe? Grande vai ser adjetivo e homem substantivo. Nesse caso, grande vai estar aqui caracterizando este homem, certo? Só que, gente, aqui altera o sentido, certo? Quando eu digo homem grande, eu quero dizer que esse homem, ele é grande no sentido de estatura, né? Então, ele é um homem alto, certo? Quando eu digo grande homem, eu altero o sentido. Vocês saberiam me dizer? O sentido já não é mais o mesmo, já não é no sentido de altura. Vocês saberiam me dizer? Qual seria o sentido em grande homem? Veja que no X que é Y não vai mudar. Homem é substantivo, grande é adjetivo. Do mesmo jeito, mesmo que eu mude a posição, continua a mesma coisa. Grande, adjetivo, e homem, substantivo. A posição não vai alterar a classe. Eles vão continuar sendo substantivo e adjetivo. Mas a alteração da posição altera o sentido. Em um eu vou dizer uma coisa, e na outra frase eu vou dizer outra. Vocês sabem? Saberiam me dizer? Vamos lá. Veja que em homem grande, eu tenho um homem aqui que é alto, né? Então é um homem grande no sentido de estatura, né? Uma pessoa alta. Já em grande homem, gente,
Aqui eu estou no sentido de homem relevante, certo? De homem que é importante, certo? Está no sentido aqui de importante. Então, em grande homem, veja que é diferente, né? Ele é um homem grande. Homem grande é um homem com uma estatura muito alta, né? Mas se você chega e diz, ele é um grande homem, ele é uma grande mulher, ela é uma grande mulher. Então, aí eu estou dizendo no sentido de relevante, a pessoa importante, né? Grande mulher, grande homem, certo? Então, não mais no sentido de altura, mas sim no sentido de relevância, né? De importância, certo? Então, a mudança da posição aqui, ela não vai alterar a classe. Vai continuar sendo substantivo e adjetivo, mas altera o sentido. E isso acontece com algumas palavras na língua portuguesa. Uma palavra grande, a palavra grande também está no sentido, na parte de música, certo? Por exemplo, se eu botasse aqui para vocês grande música e música grande, teria duas diferenças. Grande música seria uma música importante, né? E música grande seria uma música extensa, né? Com, sei lá, uma música gigante, né? 10 minutos. Então, essa daí seria uma música grande. Mas uma grande música é aquela música importante, aquela música marcante, entenderam? Então, a alteração da posição dos elementos pode alterar o sentido, mas não altera a classe. Continua tendo substantivo e adjetivo, e eu sei isso através do X que é Y. Veja que eu consigo dizer homem que é grande. Grande que é homem fica estranho. Então, homem que é grande. Homem é o primeiro termo, nesse caso, no X que é Y, aqui nós vamos ter primeiro termo o substantivo, certo? E o segundo, o nosso adjetivo. Tranquilo, gente? Tudo fácil, né? Podemos continuar, né? Qualquer coisa vocês podem falar. Mas vamos ver agora, gente, outro pequeno conteúdo, que é conhecido como, ó, locução adjetiva. Muita atenção, esse conteúdo dela é muito importante, cai muito na prova do IEP. De vez em quando cai uma questãozinha sobre isso, e você vai conseguir resolver ele só com X que é isso. Locução adjetiva. O que é isso? Gente, sempre que vocês ouvirem falar na língua portuguesa essa palavra, locução, vocês vão logo relembrar uma coisa. Quando falarmos em locução, vai ser um encontro de duas ou mais coisas, certo? Vai ser um encontro de duas ou mais coisas. Nesse caso, como eu estou falando de locução adjetiva, nada mais ser do que um encontro de duas ou mais palavras que funcionam como um adjetivo, certo? Então, muita atenção. Vai ser teremos duas ou mais palavras que vão funcionar como um adjetivo, certo? Ou seja, vai servir para caracterizar do mesmo jeito o substantivo, certo? Por exemplo, vejam aqui, ó. Casa de praia. Muita atenção, casa de praia. Veja que eu tenho casa. Casa aqui, gente. Qual é a classe de palavra de casa? Substantivo ou adjetivo? Casa de praia. A palavra casa é um substantivo ou um adjetivo? Basta que a gente viu. É um substantivo a palavra casa. Isso. Até mostrei nos exemplos. E a gente consegue saber disso também através do... Nós conseguimos saber também através do artigo, né? Nós conseguimos dizer a casa, né? Então, esse A aqui está se referindo à casa, então o A nos mostra que a palavra casa é substantivo. Tranquilo, né? Até aqui tudo certo. Então, casa é substantivo, mas o foco aqui não é casa. O foco aqui vai ser esses termos aqui, ó, de praia, certo? Veja que aqui eu tenho duas palavras, gente. A preposição de, também vamos ver um pouco sobre preposição. Preposição nada mais é do que uma classe que serve para ligar palavras, certo? Então, a única função dela aqui, além de trazer um sentido ao texto, é ligar essas palavras, certo? Nesse caso, eu tenho os termos de praia. Veja que eu não tenho só uma palavra. Eu tenho duas palavras. Nesse caso, eu poderia até ter mais. Só que veja o que essas duas palavras estão fazendo, gente. Essas duas palavras, elas estão caracterizando o substantivo casa. O que é isso?
Os termos de praia trazem nada mais do que uma característica a essa casa. Veja que não é uma casa qualquer, é a casa de praia. Então, aqui eu tenho o que nós chamamos de locução adjetiva. O que é isso? É um adjetivo normal. A locução adjetiva, só escrever aqui, a locução adjetiva nada mais é do que um adjetivo normal. Só que ele vem em formato de locução. O que é isso? Que é um encontro de duas ou mais palavras que vão funcionar como um adjetivo, certo? Então, em locução adjetiva, eu vou ter duas ou mais palavras que vão funcionar como adjetivo. Então, adjetivo normal é quando eu tenho só uma palavra. Locução adjetiva é quando eu tenho duas ou mais palavras que vão funcionar como um adjetivo. Nada mais é do que um adjetivo normal, só que eu vou ter duas ou mais palavras funcionando como adjetivo. E veja a parte boa. Pode utilizar o x que é y, que vocês vão conseguir saber cada um. No x que é y fica mais claro ainda. Veja que você vai dizer casa, que é de praia. Quando você inverter, vai ficar 100% estranho. De praia, que é casa. Não faz sentido nenhum, né? Então, você vê que casa é substantivo e de praia é o adjetivo. Nesse caso, como veio com duas palavras, aí eu tenho uma locução adjetiva. Ficou tranquilo, gente? Locução, enquanto de duas ou mais palavras que vão funcionar como um adjetivo. Certo? Deixa eu ver só um exemplo aqui para colocar para vocês. Ó, olha esse exemplo aqui, ó. Lixo. Deixa eu colocar aqui em cima. Olha o exemplo. Lixo da lixo da cidade. Como vocês iam fazer? Quem é o substantivo aqui, gente? Quem é o substantivo? Qual seria o nosso substantivo em lixo da cidade? Tem um negocinho. Lixo. Lixo. Lixo, né? Só, gente, que veja que ó, o termo da cidade, a palavra cidade, também é substantivo. Se você pegar a cidade sozinho, aqui é onde a gente começa a mexer, sabe? Cidade sozinho, tiver só a palavra cidade aqui, vai ser substantivo. Lixo, com certeza, como vocês falaram, é substantivo também. Certo? Lixo também é substantivo. Só que veja que aqui, eu não tenho só cidade, eu tenho o termo da cidade. Então, veja que o termo da cidade, ele está caracterizando a palavra lixo. Então, eu consigo utilizar o x, que é y, certo? Eu consigo utilizar o x, que é y, e dizer lixo, que é da cidade. E com isso, eu garanto que lixo é o nosso substantivo, e o termo da cidade vai ser o nosso adjetivo. Porque veja que está caracterizando o lixo. Veja que não é um lixo qualquer, é o lixo da cidade. Poderia ser o lixo da rua, poderia ser o lixo do sítio, poderia ser o lixo da escola, entendeu? Então, o adjetivo é uma classe que você utiliza para você qualificar, né, caracterizar o substantivo. Nesse caso, os dois termos, né, as palavras da cidade, né, veja que nós temos duas palavras, o da e a palavra cidade, essas duas palavras funcionam como uma locução adjetiva. O que é isso? Duas palavras que vão funcionar como um adjetivo, certo? Nesse caso, essas duas funcionam como um adjetivo. E vocês vão ver que na língua portuguesa existem vários tipos de locução. Existe a locução verbal, locução adverbial, locução preposicional, e existe também a locução adjetiva, certo? E sempre que eu ouvir falar em locução, vai ser um encontro de duas ou mais palavras funcionando como, no caso aqui, adjetivo, certo? Tudo tranquilo? Tudo certo? Dá para usar o x que é y. Lixo que é da cidade. Podemos seguir? Por mim, pode.
Por Show. mim também. Pronto, show, Danilo. Vamos lá, então. Vamos ver isso aqui, bem rapidinho, só para a gente ver. Pequenas questões aqui, só para a gente testar nosso conhecimento. Olha, a expressão destacada exerce função de locução adjetiva em. Ele quer saber em qual dessas eu tenho uma locução adjetiva. Ainda vou colocar uma mais tranquila, deixa eu pegar logo essa outra aqui. Pronto, essa aqui é melhor. Assinala a opção em que não há locução adjetiva. Então, ele quer o exemplo em que não há uma locução adjetiva. Eu tenho as seguintes questões, né? Seguintes alternativas: dente de leite, amor de mãe, casa grande e água de coco. Qual dessas não é uma locução adjetiva? Eu acho que é a alternativa C. Eu também A acho que é letra C. assim. Também acho que é assim. Vamos ver. Nesse caso, se a alternativa C, no caso, temos casa grande, já que essa palavra destacada não é locução adjetiva, então grande é o quê? Só para ver se vocês estão ligados. Grande uma- é um adjetivo. Isso, um adjetivo. Muito bem, pessoal, muito bem, isso mesmo. Grande é um adjetivo, certo? Nesse caso, ele não é, né, como vocês falaram, não é uma locução adjetiva. Porque para ser locução tem que ter, no mínimo, duas palavras, certo? Então, a resposta correta, sem dúvida, letra C. Na letra C, nós não temos uma locução adjetiva, certo? Nas outras, sim, né? Dente de leite. Veja se você consegue usar o X que é Y. Dente que é de leite. Amor de mãe. Amor que é de mãe. Água de coco. Água que é de coco. Então, todas essas são locuções adjetivas, certo? Olha, mais uma. A locução adjetiva está corretamente indicada em, ou seja, qual dessas alternativas nós temos a locução adjetiva? Tá sim. A Alternativa B. letra B. Qual? As duas falaram ao mesmo tempo? B. B. Tudo bem, né? Roupa de inverno. Então, aqui em roupa de inverno, eu tenho sim a locução adjetiva, que eu tenho aqui, ó, um encontro de duas palavras, que só relembrando, cor azul, azul é adjetivo, eu sou feliz, feliz é adjetivo, amor verdadeiro, verdadeiro é adjetivo. Todas essas palavras destacadas são adjetivos. A diferença é que em roupa de inverno, eu tenho duas palavras funcionando como um adjetivo. Aí, nesse caso, é chamado de locução. Não esqueçam disso. Locução, nesse caso, locução adjetivo, porque as duas funcionam como um adjetivo, certo? Deixe-me ver aqui algo para a gente continuar, certo? Tem muitas coisas nesses slides, eu vou mandar depois para vocês, certo? Não tem coisas que não são tão importantes para a gente, é um slide muito grande. Então, aqui é o conteúdo que a gente viu, né? São exemplos de adjetivos. Ele era um rapaz competente, então competente é um adjetivo. Tá ligado aqui a rapaz. Consigo utilizar o X que é Y. Consigo dizer rapaz que é competente. Mulher ética. Veja que eu consigo dizer mulher que é ética. Então, mulher é substantivo. Ética é adjetiva. Clínica infantil. Clínica que é infantil. Então, clínica substantivo. Infantil é adjetivo, certo? Bem tranquilo. Só passar aqui, ó. Aqui nós temos as locuções adjetivas, né, que eu mostrei para vocês. Ó. Veja que eu tenho rosto de anjo, né, então o termo de anjo é uma locução adjetiva. É o mesmo que dizer rosto angelical. Se eu digo só rosto angelical, aí angelical é adjetivo. Mas se eu digo rosto de anjo, os termos de anjo vão ser locuções adjetivas, porque aí eu vou ter duas palavras funcionando como adjetivo. Já ficou bem claro. Deixa eu passar para mostrar mais, algo mais importante também. Por exemplo, aqui, gente, chegar num conteúdo assim muito, muito importante, certo? Que é o conteúdo de verbos, certo? É mais uma classe de palavras, então nós já vimos, né, basicamente duas aí, substantivo, adjetivo, um pouquinho de artigo, né, que é bem simples. O artigo ele acompanha o substantivo, certo?
Eu vou até mostrar aqui um negócio em relação ao artigo, que ele tem um poder, certo? O artigo ele tem um certo poder. Eu vou mostrar o seguinte. Isso aqui, para a gente continuar um pouquinho. Substantivação. Substantivação de palavra. Vejam isso aqui, gente. Menina é um exemplo. Menina inteligente. Vou colocar a frase aqui. A menina inteligente chegou. Gente, quem é o substantivo nessa frase? Menina. Menina. Menino. Veja que o artigo A aponta para a menina. Olha, gente, outra coisa importante. Substantivo é sempre a palavra mais importante que nós temos na frase junto com o verbo, certo? Veja que todas as palavras vão se referir ao substantivo, certo? O artigo, o numeral, o pronome e o adjetivo, eles sempre se referem ao substantivo, certo? Então, não existe frase sem substantivo. Nós temos que ter uma frasinha que tem que aparecer o substantivo, certo? Uma frase composta com mais de uma palavra. Então, vai ter substantivo. Então, veja, a menina inteligente chegou. Então, menina é substantivo e inteligente, gente, é o quê? Adjetivo. É o adjetivo. Muito bem, Cecília. O a é um artigo, certo? O que o artigo faz? Ele indica qual o gênero da palavra. No caso, a menina tem um gênero que é feminino. E indica se está no singular ou no plural. Nesse caso, no singular. Chegou, vocês sabem o que é? Isso aqui a gente ainda não viu, mas vocês sabem o que é? Qual classe é chegou? Então, chegou aqui, nós temos um verbo, certo? Vamos ver um pouquinho de verbo daqui a pouco, certo? Verbo é uma palavra que denota uma ação, certo? Um estado, um fenômeno da natureza, geralmente indicando a ação, né? Que no caso aqui é a ação de chegar, né? Então, a menina inteligente chegou, tranquilo. Veja, gente, nessa frase, vejam bem, nessa frase, inteligente é o adjetivo de menina. Veja que eu consigo dizer menina que é inteligente. Não consigo fazer isso? Então, menina, substantivo, inteligente é adjetivo. Agora, veja o que eu vou fazer. A inteligente chegou. Gente, agora, qual a classe de palavra de inteligente? A menina inteligente chegou e agora eu tenho a frase. A inteligente chegou. Quem é o substantivo agora? Inteligente. 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 Então, o que eu vou mostrar para vocês agora? Qual é o poder do artigo? O poder desse azinho aqui. Ó. O poder desse artigo aqui. Gente, numa frase, veja que inteligente aqui, ela era adjetivo, certo? Nessa frase aqui de cima. Nessa primeira frase, inteligente era um adjetivo. A primeira frase. Porque ela estava caracterizando a menina, certo? Só que nessa segunda frase, veja que eu não tenho mais o substantivo menina. Nesse caso, inteligente, ele assumiu para si a função de substantivo. Por causa de quem? Por causa desse artigozinho aqui. Esse A aqui transformou essa palavra, que no caso nasceu para ser adjetivo, inteligente nasceu para ser adjetivo. Mas nesse contexto aqui, como não tem o substantivo, inteligente se transforma em um, por causa desse artigo. Então, isso aqui é um processo chamado de substantivação de palavras, que é o poder que o artigo tem de transformar uma palavra em substantivo, mesmo que essa palavra ela não seja um substantivo. E o artigo ele tem poder de fazer isso com qualquer classe de palavra na língua portuguesa. Então, veja bem, ó, inteligente nasceu para ser adjetivo na língua portuguesa. Mas nesse contexto, em a inteligente chegou, inteligente agora é substantivo.
por causa do uso desse artigo a, certo? Então, ele transforma a palavra em substantivo. Só que, muita atenção, isso só vai acontecer, só vai transformar quando não há a presença de um substantivo, certo? Vejam que aqui, ó, em a inteligente, eu não tinha nenhum substantivo. Então, inteligente, ele tem que ser o substantivo nesse caso. Não pode faltar o substantivo. Então, ele assume para si a função de substantivo. Mas se eu coloco um inteligente homem, a inteligente menina chegou, ou a menina inteligente chegou, aí nesse caso inteligente já passa a ser adjetivo. Ele só se transforma no substantivo se vier um a antes ou um o, no caso, os dois artigos podem transformar no substantivo, certo? E, né, tem outras palavras que também podem, mas geralmente é o a ou o que transforma em substantivo. E não pode aparecer um substantivo mesmo aqui. Então, veja, eu tirei a palavra menina. Quando eu tiro a palavra menina, aí a palavra inteligente assume para si a função do substantivo. Mas se a palavra menina aparecer, aí não tem para onde correr. Inteligente vai ser só adjetivo e menina vai ser substantivo. Vou pegar aqui, ó, mais um exemplo para vocês. Ó. Deixar até bem mais claro. Por exemplo, a palavra trabalhar. Trabalhar, gente, é um verbo, certo? É uma palavra que denota uma ação, certo? É uma palavra que nós conseguimos conjugar, né? A gente já viu muito isso na escola, né? A gente consegue conjugar o verbo eu trabalho, tu trabalhas, ele trabalha, nós trabalhamos. Então, isso é um verbo, certo? Se eu pegar a palavra trabalhar e colocar um artigo antes e fizer isso aqui, ó, o trabalhar. Trabalhar agora não é mais verbo. Aqui, ele era verbo. Que aqui eu tenho uma palavra na sua forma original, certo? A palavra trabalhar nasceu para ser verbo. Só que aqui, esse artigo vai transformar a palavra trabalhar em um substantivo. Substantivo. Então, nesse caso aqui, gente, eu tenho o artigo o, ou a, geralmente o o que faz isso, transformando uma classe de palavra. Então, trabalhar nasceu para ser verbo, mas nesse contexto aqui está funcionando como um substantivo por causa desse artigozinho aqui. Então, o artigo ele é poderoso na língua portuguesa. Ele tem o processo de substantivar uma palavra. O que é isso? Ele transforma uma palavra que não era substantivo em um substantivo. Certo? Não é sempre que isso acontece, mas acontece. Tá bom? Vamos aqui agora aos verbos, certo? Nós estamos dando uma passada aqui porque tem muito conteúdo. Então, o conceito, gente, do que é verbo. Gente, um verbo, acima de tudo, é uma palavra que indica ação. Em sua totalidade, o verbo ele vai indicar ação, certo? Então, por exemplo, a palavra correr, brincar, andar, pular, falar, cantar, explicar, estudar. Então, são palavras que denotam uma ação. E todas essas palavras que denotam ação, elas vão ser chamadas de verbo, certo? É uma categoria extremamente importante da nossa língua e das nossas palavras, junto com o substantivo, né? Então, posso caracterizar aqui as duas como uma das mais importantes, né? E para a nossa prova, isso aqui vai ser muito importante, né? A língua portuguesa, principalmente para a prova do IE, tem uma questão que eles pedem a contagem de orações, que no caso é a contagem de verbos. A gente ainda vai chegar nesse conteúdo aí, mais à frente, viu? Então, o verbo é uma palavra na língua portuguesa que indica uma ação, um estado ou fenômenos da natureza. Por exemplo, um estado seria dizer que eu estou dormindo. Nesse caso, a palavra dormindo indica um estado. É um verbo que indica um estado. O que é um estado? O estado é algo temporário. É algo que está acontecendo agora, mas que posteriormente ele pode mudar. Certo? Se eu disser que eu estou dormindo, veja que isso é algo temporário, porque eu posso estar dormindo agora e mais tarde eu acordar. E aí eu já não vou mais estar dormindo. Então, isso indica um estado. Um estado é algo, acima de tudo, um verbo que indica algo temporário. Certo? Então, quando indicar um termo assim, que traz uma ideia temporária, nós vamos ter um verbo indicando estado. Ou, acima de tudo, o verbo também pode indicar fenômeno da natureza, certo? Esse aqui é o mais tranquilo, certo? O verbo indicando fenômeno da natureza são os próprios fenômenos da natureza que nós temos.
como, por exemplo, chover, nevar, trovejar, relampear. Então, todos esses são fenômenos da natureza, então também são caracterizados verbos. Mas, acima de tudo, o verbo é uma palavra que denota uma ação. Correr, brincar, falar, cantar, pular, estudar e diversos outros, certo? Outra coisa que também pode facilitar é você ver a forma nominal desse verbo. O que é isso? A maioria dos verbos na língua portuguesa, eles terminam em AR, ER e IR, certo? Quando vocês virem que eles terminam com isso aqui, tem uma possibilidade muito grande de ser um verbo. Mesmo que a palavra não tenha, por exemplo, o AR, você consegue dizer. Vou pegar aqui a palavra estudando. Estudando é um verbo, mas é um verbo que vem de estudar. E estudar termina com AR. Nesse caso aqui, estudar. Nós vamos ter um verbo, certo? Por exemplo, a palavra beber, né? No caso, beber água. Então, beber indica a ação. Beber é um verbo. Beber termina com ER. Nesse caso, nós temos um verbo que indica a ação, certo? Beber. Um verbo que termina com IR, por exemplo, a palavra dirigir. Dirigir indica a ação, certo? Então, dirigir é também um verbo, termina com IR. Então, palavras terminadas em, geralmente, né, palavras terminadas em AR, ER e IR, são verbos, e acima de tudo, o verbo você consegue conjugar. O que é isso? A gente acha, todos vocês já fizeram isso na escola. O que é conjugar um verbo? É você pegar o verbo e você colocar junto às pessoas os pronomes, né? Do caso verbo. Então, nós conseguimos dizer eu estudo, tu estudas, ele estuda, nós estudamos, certo? Então, quando você consegue conjugar em pessoas e tempos diferentes, nós aí temos um verbo. E aí você consegue pegar esse verbo e consegue ver a forma normal dele, né? No caso, estudar, beber, dirigir, terminando em AR, ER e R, você garante que essas palavras são verbos, certo? Então, acima de tudo, são palavras que denotam ação, estado ou fenômeno da natureza, indicando acontecimento situando no tempo. Olha, veja aqui, ó, frase. Os verbos compõem a classe de palavras que mais se flexiona. O que é isso? É mudar, justamente como a gente estava fazendo. Flexiona como em pessoa, em número, em tempo, em modo, em voz, né? Que vai ter a ideia também de voz ativa, voz passiva. Nós vamos ver isso tudo mais na frente. Mas o verbo é uma palavra que consegue variar. Como, por exemplo, variável em pessoa, né? Primeira pessoa do singular, o eu. Então, eu estudo. Segunda pessoa do singular, tu estudas. Terceira pessoa do singular, ele estuda. Primeira pessoa do plural, nós estudamos. E aí tem o vós, o eles, certo? Tem outras pessoas de plural, e também número, tempo, mas não se preocupe com isso. O verbo, acima de tudo, é uma palavra que flexiona, certo? Vou colocar aqui uma frase, e eu quero que vocês me apontem o verbo dessa frase. Vamos tentar, né, descobrir junto. Aqui, ó. Olha a frase. O celular da menina quebrou. Qual dessas palavras aí eu tenho um verbo? Qual Quebrou. delas? Quebrou. Quebrou, né, pessoal? Então, veja que quebrar aqui é um verbo. E veja que, quando eu coloco na sua forma nominal, né? Eu pego aquela palavra quebrou, lá que está conjugada, e coloco aqui, na forma nominal. Quebrou vem de quebrar. Então, quebrar é um verbo. Veja que terminou em AR. Então, isso aqui me garante que quebrou é verbo. Vamos ver se vocês estão craque. O que é isso aqui, ó? Da menina. A gente viu hoje. O celular da menina quebrou. Adjetivo. Isso, Dani. Mas aí, quando eu tenho duas palavras, eu tenho uma, não só um Locução adjetivo, eu vou ter. adjetiva. Locução. Isso, uma locução, muito bem, gente. Uma locução adjetiva, certo? Que nesse caso aqui, ó, vai estar caracterizando
esse celular, né? Esse celular não é de qualquer pessoa, esse celular é da menina. Então, aqui, celular é substantivo, da menina é locução adjetivo. Usa o X que é Y, celular, que é da menina, certo? O O é artigo e quebrou é o nosso verbo, né? E assim vocês vão vendo como funciona, né, a nossa língua portuguesa. Vou falar aqui rapidamente dessa classe de palavra também, que é muitíssimo importante para falar do IEF. Muito. É o advérbio. Muito, gente. Não pode esquecer disso. Aqui, ó, no simulado, sem dúvida, deve ter uma questão de advérbio ou de locução adverbial. Vocês vão entender bem certinho que locução adverbial nada mais também do que eu encontro duas ou mais palavras funcionam como advérbio. Mas vamos logo aqui a definição, gente. O advérbio, gente, é uma classe que ele altera o sentido de um verbo adjetivo, ou altera verbo adjetivo ou o próprio advérbio. Ele também pode alterar a si mesmo. E aí, o mais importante para vocês descobrirem sempre como é um advérbio. É um termo, ou seja, uma palavra. O advérbio é um termo, né, uma palavra que traz muitos sentidos, certo? É uma palavra que altera o sentido de uma frase inteira. E ele traz muito sentido, mas geralmente é um termo que traz os sentidos de. Não esqueçam disso, gente. Até nota. Traz os sentidos de. Ó, vou colocar até em caixa alta aqui. Ó. Não pode esquecer disso. Traz os sentidos de tempo, modo e também traz um sentido de lugar. Não pode esquecer disso. Em tese, para o IF, eles vão cobrar isso aqui. Traz um sentido de tempo, de modo ou de lugar. Eu vou mostrar agora exemplos a vocês. Então, ó, advérbio é a classe que altera sentido, certo? De um verbo, de um adjetivo ou do próprio advérbio. Até aqui tudo bem, não precisa esquentar com isso. Mas, muita atenção. É um termo que traz, né, no caso aqui, que traz sentidos de tempo, de modo, de lugar. Né? No caso, ele altera esses sentidos. Por exemplo, ó, a palavra hoje, vê outra aqui, ó, ontem, palavra aqui, a palavra rapidamente. Só colocar esses exemplos aqui, são exemplos clássicos, né? São exemplos clássicos de advérbio. Ontem, hoje, ontem, aqui, rapidamente, são palavras que trazem exemplos de advérbio. Veja que quando você vê a palavra hoje, veja que aqui, ó, se eu perguntasse a você, o hoje, ele traz um sentido de tempo, de modo, de lugar. A palavra hoje, quando você vê a palavra hoje, qual é o sentido que ela representa para vocês? Pode falar, Dani. De tempo, De tempo, né? A palavra ontem, Dani, de tempo também. de tempo. Muito bem. Uma ideia de tempo. Agora, olha essa palavra, a palavra aqui. Qual o sentido que essa palavra traz para você? Tempo, modo ou lugar? Por exemplo, Lugar, eu chego para você. Isso, lugar. Né? Eu chego para vocês e digo, ó, chove muito aqui. Onde é esse aqui? Veja que o aqui está indicando um lugar. Então, um aqui, ele é um advérbio que traz um sentido de lugar. E aí vem aqui, ó, o lugar. Rapidamente. A palavra rápida é adjetivo, certo? Rápida, veloz. Mas quando nós pegamos essa palavra, lembra que aumenta até um sufixo, lembra que a gente já viu um pouquinho sobre isso? A gente viu, né? Nas aulas nós já vimos muito, né? Nós vimos
o conteúdo de formação de palavras. Então, aqui, ó, palavras terminadas em mente. Veja, rápida é adjetivo. Quando eu coloco o sufixo mente, eu transformo essa palavra em um advérbio que indica modo. Vou citar um exemplo desse rapidamente para ficar mais claro para vocês. Olha. Vou colocar o nome de Danilo aqui. Ó. Danilo respondeu rapidamente. Olha só. Danilo é o substantivo, certo? É o sujeito, nós vamos ver também essa questão de funções sintáticas. Danilo é o substantivo, nosso sujeito. Danilo respondeu rapidamente. Veja que rapidamente, gente, aqui é um advérbio. Rapidamente é um advérbio que traz uma ideia de modo. Por quê? Porque indica um modo como Danilo respondeu. Então, Danilo respondeu rapidamente. Rapidamente aqui nada mais é do que um modo como Danilo responde. Então, ele responde como? Ele responde rapidamente. Rapidamente é o modo como Danilo responde. Então, nesse caso aqui, eu tenho um advérbio chamado de advérbio de modo. São os três principais na língua portuguesa. E principalmente agora do IEP. Traz os advérbios de tempo, de modo e de lugar. Certo? A palavra respondeu. Qual é a classe de respondeu? Isso é para vocês. Verbo. Respondeu é um verbo, né? Em sua forma nominal, nós temos o verbo responder, terminado em ER. Então, sim, indica um verbo, certo? Então, aqui, ó, rapidamente, palavras, geralmente, isso aqui é na língua portuguesa, palavras terminadas em mente vão ser advérbios de modo. Então, já anotem isso aí, não esqueçam. Vocês aí a palavra rapidamente, vai ser advérbio de modo. Então, hoje, aqui, acolá, né, no caso, hoje, ontem, amanhã, vão dar ideias de tempo. Aqui, acolá, ali, são palavras que vão dar uma ideia de lugar. Veja aqui, ó, trazendo só uma palavra, ela vai trazer uma ideia de lugar e ela vai ser um advérbio, certo? Tempo, modo e lugar. Só que o advérbio ele também pode aparecer como forma de locução, tipo, com mais de uma palavra. Deixa eu ver só o sentido aqui, ó. A palavra aqui é um advérbio, certo? É um advérbio que traz o sentido de lugar, né? Aqui, né? Nesse lugar. Se eu pegar e fizer isso aqui, ó, no redigindo, no redigindo, no redigindo preparatório. Veja bem, aqui eu vou ter uma locução adverbial. Veja bem como é que funciona. O aqui sozinho é advérbio. É uma palavra que está dando uma ideia de lugar. Quando eu digo no redigindo preparatório, veja que aqui eu não tenho mais só uma palavra. Eu tenho três palavras no redigindo preparatório, trazendo uma ideia aqui também de lugar. Por exemplo, eu trabalho aqui. Então, aqui está indicando o lugar onde eu trabalho. Isso aqui é um advérbio de lugar. Se eu disser que eu trabalho no redigindo preparatório, eu trabalho em um lugar. Onde é que é esse lugar? No redigindo preparatório. Então, todas essas palavras aqui vão funcionar, ficou até aqui, todas as palavras aqui vão funcionar como locução adverbial, que nada mais é do que um advérbio. Só que como eu tenho mais de uma palavra, eu vou ter ele em formato de locução. Tranquilo, gente? Ficou claro esse conteúdo hoje? Pronto, Danilo, perfeito, né? Muito bem. Então, gente, locução adverbial, um advérbio, traz uma ideia de tempo, de modo, de lugar, certo? E ele também pode aparecer com mais de uma palavra, e aí ele vai ser chamado de locução adverbial. Mesmo caso de locução adjetiva. Nós vamos ter mais de uma palavra funcionando como um adjetivo. Locução adverbial, nós vamos ter mais de uma palavra funcionando como um advérbio, trazendo uma ideia de tempo, de modo e de lugar. Lembrem de dar uma revisada, né, nesses conteúdos. Eu vou deixar os slides também, porque isso aqui vai servir muito para responder questões nas nossas próximas aulas, viu?
Então, gente, por hoje a nossa aula é essa, viu? Foi uma aula muito boa, muito produtiva de classe e palavra. Na próxima semana nós vamos continuar vendo um pouco desse conteúdo de classe e palavras e, claro, vamos na próxima semana resolver umas questões desse conteúdo que é muito importante, tá bom? Então, por hoje é só, espero que tenham gostado, tenham entendido e qualquer coisa podem falar conosco, nós estamos disponíveis para vocês, tá bom? E lembrem de fazer o simulado, tá bom? Aí, tchau, pessoal.